quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, de Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, depois do versículo 30 ao 40. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, depois do 30 ao 40 do capítulo 11. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 30, se você não tiver com a sua Bíblia, olha para o telão, por favor. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre parte do tema que é fé sincera. Eu quero, obviamente, pensar sobre fé na perspectiva desse texto de Hebreus capítulo 11. Essa fé sincera, meus queridos, é a fé dos evangelhos. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, que visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, de maneira que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6, o texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Lá em Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É dessa fé que eu quero compartilhar com vocês, dessa fé que João descreve no livro dele, dizendo que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas nem tudo, queridos, que se fala de fé em nossos dias, eu posso dizer que reflete de fato a fé bíblica conforme descrita nos evangelhos. Muito que se propaga, muito que se fala, que se divulga, que nós ouvimos em cantos diferentes do Brasil, de fato não é o reflexo dessa fé bíblica. Porque muito do que se fala sobre fé poderia, na verdade, ser chamado de crenças, não de fé, não dessa fé sincera, dessa fé bíblica. E uma fé que é crença, queridos, é uma fé
onde nós tratamos Deus como objeto da nossa fé. Porque, na verdade, quem tem Deus por objeto da fé, isso não é fé, isso é crença. Deus não é para onde a minha fé aponta, é onde minha fé nasce. Minha fé não é para Deus, minha fé vem de Deus. Então, muito do que a gente está ouvindo sobre fé, na verdade, é esse conjunto de crenças. O que é que eu chamo de crenças? Por exemplo, fé instintual. Essa fé é uma fé que todo ser humano nasce com ela. Seja ele cristão ou não, santo ou profano, crente ou ateu. Jesus, certa vez, ele disse que o homem é capaz de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse indivíduo, ele teve fé na vida, fé nos projetos, fé nas suas capacidades, ele teve fé em si. E ele rompeu, e ele venceu, e ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a alma, e essa não é a fé dos evangelhos. Muito que se fala também, eu diria, que não reflete a fé bíblica, é fé em amuletos. Nós estamos vivendo essa era dessa fé em crendices no Brasil. As pessoas creem em patuás evangélicos, em superstições evangélicas, onde as pessoas estão crendo em todo tipo de coisa. É tanta coisa que causaria vergonha na época da Reforma, quando Lutero, ele injuriado e bravo com a venda de indulgência e com a venda de amuletos e coisas ditas santas e sagradas, ele então proclama as suas 95 teses. E hoje a gente tem essa fé em amuletos. Uma outra coisa muito comum é fé nas pessoas virtuosas que já morreram. Isso obedece uma especificidade enorme. Tem santo para todo dia do ano, para cada problema, e assim, o santo, da mulher que vai fazer parto, o santo que faz chover, o que faz casar, o santo que, enfim, de todas as causas, das causas perdidas, mas essa não é a fé bíblica. É muito comum hoje no Brasil também a gente tem o que a gente chama de fé nas barganhas. Muito da teologia brasileira, especialmente no mundo pentecostal e neopentecostal, as pessoas creem em barganhas. Deus é um banqueiro celestial e Ele topa barganhas. Você entra com a fé e Ele entra com os benefícios. Você entra com a oração e Ele com a resposta. Você entra com o dízimo, Ele com a multiplicação. Mas isso, na verdade, não confere com a fé que cremos, porque não é a fé bíblica. Conforme o Evangelho, isso não reflete essa fé sincera que Paulo estava falando na carta a Timóteo. Não é a fé dos Evangelhos. O Deus da graça não barganha nada com ninguém. Porque se graça é graça, ela é de graça, e nada é barganhável com Deus. Não é a fé bíblica. Uma outra coisa que eu tenho descoberto, muito comum no nosso meio, é o que eu chamo de fé na fé. É um indivíduo que tem tanta fé que ele acredita na fé que ele tem. Entendeu? Olha, eu tenho fé mesmo, comigo o negócio funciona. Eu bati o joelho no chão, toca lá no trono. Orar acontece, é fé na fé. Então, e outro, são pessoas que eu encontro muito hoje também no ambiente evangélico brasileiro, é fé na mecânica, fé no método, É gente que crê e acredita de que Deus, Ele instigado, e se você o busca, obedecendo alguns métodos, se tem uma mecânica a ser obedecida e você obedece aquele rito, é batata. Ele vai ouvir, não tem como não ouvir. Mas tudo isso, queridos, na verdade, é um conjunto de crenças e não é a fé sincera, não é a fé bíblica que nós estamos falando. Esse tema fé sincera, queridos, ele pode até parecer um tema
eu diria, básico e óbvio, mas esse tema ele está envolvido em muitos enganos na sua definição e na sua prática. E é por isso que entre os 3 temas, fé sincera, coração puro e boa consciência, eu resolvi especificamente hoje à noite falar com vocês sobre fé sincera. E por isso é necessário uma clara compreensão do que é essa fé, genuína, dessa fé sincera do Evangelho. Eu quero trazer para vocês hoje à noite, eu quero dar algumas definições a essa expressão fé sincera. O que é essa fé sincera conforme os Evangelhos? Em primeiro lugar, queridos, fé sincera não é algo em nós para colocar Deus em movimento. Fé sincera é algo de Deus em nós que nos coloca em movimento. Versículo 33, falando dos heróis da fé, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões. Queridos, fé, ela não é algo para mexer com Deus. Fé não é para movimentar Deus. Fé é para movimentar o fiel. Deus não tem problema com movimento. Deus, ele não tem problema com indiferença, com letargia, com vagareza. Deus não carrega nossa indiferença. Sabe? Então fé não é para fustigar Deus, como se Deus estivesse no céu e ele fosse uma espécie de indolente, irresponsável, sentado num trono de má vontade, que para ouvir oração ou fazer alguma coisa, precisasse ser fustigado com fé. E uma vez futucado, fustigado, instigado com a fé, ele resolve ouvir. Fé não é para mobilizar Deus. Fé é algo, queridos, ela é algo de Deus para nos colocar em movimento. Sabe, você olha para os heróis da fé, o versículo 33 diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos. Sabe, você vê toda essa turma aqui de Hebreus capítulo 11 em constante movimento, porque quem se mobiliza são eles. Eles não têm uma perspectiva de que fé é algo que te deixa paralisado debaixo de uma tenda ou numa igreja, e você faz movimentos de oração para mexer com Deus e Ele fazer as coisas. Esses homens entendiam que fé era aquilo que os arremessava em direção às pessoas. Então fé, meus queridos, ela não é para mobilizar Deus, porque Ele não está de mau gosto lá no céu. Fé é para mexer comigo. Fé é para tirar você do banco. Fé é para tirar você de uma perspectiva de que ser crente significa frequentar cultos domingo à noite. E jogar você no meio dos leões, jogar você no meio das feras, no mundo, para pregar o Evangelho. Fé é para tirar você do seu comodismo, da sua indiferença, da sua letargia. Fé é para mover você, não Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele é imutável. Ele está sentado em um trono e Ele é inamovível. Eu ouço às vezes as pessoas dizendo: olha, fé é para abalar o trono de Deus. Fé, deixa eu dizer, não abala o trono de Deus, porque ela não mexe com Deus, pura e simplesmente porque Ele não precisa ser mexido. Não há má vontade, não há desinteresse em Deus. Então, meus queridos, fé não é para mobilizar Deus. Fé é para mobilizar o fiel. E, em segundo lugar, fé sincera, queridos, não é só testemunho do que Deus fez por nós. Fé sincera é aquilo que nos arremessa em direção a Deus e ao próximo. Olhem esses versículos aqui, por favor. 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Fé sincera, queridos, conforme a fé dos evangelhos,
não é um testemunho do que Deus fez por mim. Fé, queridos, é aquilo que me joga em direção às pessoas. Sabe, às vezes nós achamos que alguém que tem muita fé é alguém que tem um amontoado de testemunhos. Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus me deu isso, eu tinha um carro assim, agora tenho um outro desse jeito, eu não tinha nenhum lote, agora tenho uma fazenda, e a pessoa acha que fé é um negócio que é para tentar convencer Deus a fazer coisas na minha vida. É interessante, você olha para as Escrituras e a descrição desses homens de fé não é um relato sobre o que foi acumulado em suas vidas. Então, fé não é só um testemunho do que Deus fez por mim. Fé é aquilo que me joga em direção às pessoas. E diz que esses homens aqui, eles foram mobilizados, queridos, para fazer a vontade de Deus. E a fé, queridos, ela não é só capaz de te salvar. Essa fé das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, ela é capaz de te matar. Porque aqui diz que por amor a Deus, a Jesus, eles foram apedrejados, cerrados pelo meio, maltratados, injuriados. Porque às vezes nós interpretamos que fé é um tipo de punção interior, ou de um tipo de assentimento psicológico, que me faz crer demais, eu tenho fé demais. Como se fé fosse para tentar subtrair o máximo que Deus tem, mesmo que Ele não queira me dar, eu convenço aquele que não pode ser convencido de nada, que é Deus. Mas fé não é testemunho disso. Fé é aquilo que me arremessa em direção a Deus e aos outros. A fé, queridos, ela tem materialidade. Sabe, a fé, ela é densa, a fé é palpável, a fé, ela é tangível, a fé, ela tem cheiro, ela é contábil. A fé não é um negócio meio amorfo, etéreo, sabe, subtraído da realidade. Esses homens de fé não foram subtraídos da realidade que viviam. Esses homens foram mergulhados por Deus em realidades complexas que desafiaram muitos deles a morrer por amor a Jesus. Às vezes a gente acha que fé é um negócio de um indivíduo meio bobo alegre, que fica subtraído do mundo, ele está desconectado com a realidade, ele tem uma fé que vive o sobrenatural de Deus, e aí ele não está nem aí com ninguém. Fé, queridos, ela tem essa materialidade, ela tem essa objetividade, sabe, fé toca, fé você sente o cheiro, porque pela fé você pode tocar uma pessoa, pela fé você pode ir ao hospital, ao presídio, e estender a sua mão, pela fé você enfia a mão no bolso e tira um dinheiro e ajuda uma pessoa. Então fé é um negócio contábil, se conta fé, se sente fé, cheira, apalpa, fé é tangível. Ela tem materialidade. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, diz Tiago na sua carta. Então a fé, ela tem materialidade. E sabe, queridos, mas a fé, eu preciso refletir com vocês também, que ela tem um aspecto de subjetividade. Nesse sentido, ela precisa ter materialidade. Mas a fé também tem a sua subjetividade. E é interessante que quando a fé é para ser materializada, nós subjetivamos. Quando ela é para ser subjetivada, nós queremos materializá-la. Vou explicar para vocês. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo diz, ele diz o seguinte: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ele diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo está dizendo que ele está fraco fisicamente. Ele pode estar falido, quebrado, sem dinheiro nenhum, mas ele está dizendo: eu sou rico. Da glória e da graça de Deus eu enriqueço muita gente. Isso é subjetivo.
essa prosperidade, essa riqueza de Paulo não é riqueza material. Ela não é contábil, ela é subjetiva. Mas quando se fala de dinheiro, quando se fala de força, nós não queremos força subjetiva. Eu sou forte em Deus, eu sou rico em Deus. Não, nós queremos a grana no banco, aqui, na minha mão. Mas quando é para materializar a fé, a gente deixa ela subjetiva. O amor não pode ser subjetivado. A bondade e a graça de Deus, ela não pode ser subjetivada. Porque do tipo, eu amo o mundo, eu amo os perdidos. Mas como ama os perdidos se você nunca sai da sua igreja e vai lá evangelizá-lo? Como você ama os carentes e os pobres se você é um mão de vaca, um canhenga, que não tem coragem de dar R$ 5 para a obra de Deus? Como você ama? Isso é amor? Aí, quando você vê uma tragédia na televisão, quanto mais longe, melhor. Aí seu coração sente, que pena, gente, e você comenta, olha, que tragédia, se eu pudesse eu ajudava, eu ia lá, ia nada, não ia. Então, naquilo que é para ser materializado, a gente deixa subjetivo. A gente ama subjetivamente, a gente sente subjetivamente, tem bondade subjetiva, mas naquilo que é para ser subjetivo a gente quer. Que papo é esse, pastor, de ser rico para a glória de Deus? Eu quero é a bufunfa na minha mão. Que papo é esse de ser forte em Jesus? Eu quero é ter força mesmo. E sabe, queridos, nesse sentido, nós invertemos um processo porque a gente, na verdade, espiritualiza as realidades materiais e a gente dá ares de espiritualidade aos aspectos materiais. Sabe, e a gente, quando na verdade o desafio da fé não é a espiritualização das realidades físicas. O desafio da fé é a materialização das realidades espirituais. Deus chama à existência coisas que não existem. Tudo existe no mundo de Deus, no ser de Deus, infinito, pleno de todas as coisas. E Deus, Ele é capaz de materializar o que não está materializado na minha e na sua vida. Mas nós, às vezes, invertemos porque a gente espiritualiza as realidades materiais. Um exemplo disso é ter alguém na sua igreja que está carente, precisa fazer uma cirurgia. Irmão, vamos orar por você. Um outro precisa de uma cesta, Deus te abençoe. O outro, o estômago está faminto, olha, que Deus te dê comida. Tiago diz que esse tipo de fé até o diabo tem. Porque não resolve o problema de ninguém. Isso é espiritualizar uma realidade objetiva. Quando, na verdade, o desafio da fé é a materialização daquilo que nós não vemos. Nós não andamos pelo que vemos, mas pelas coisas que não vemos, diz Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 7. Então, nesse sentido, queridos, fé é mais do que crer no que Jesus pode fazer. Fé é fazer coisas com a autoridade que Jesus nos delegou. Eu me impressiono em Jesus no barco, os discípulos suplicando para eles livramento. E aquilo podia ser tão elogioso, tão bonito, que Jesus fosse acordado do tipo, acode-nos, Jesus, desperta do sono e nos livra. Não te importa que pereçamos. Mas, queridos, aquilo não foi elogioso. Jesus acordou e disse, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? E sabe por que aquilo não foi elogioso? Porque aqueles homens tiveram fé em Jesus, mas eles não tiveram a fé de Jesus. Eles não tiveram a postura que Jesus teve face à crise, face ao problema. Em terceiro lugar, queridos, fé sincera não é para que eu consiga ir para o céu. Fé sincera é para que eu consiga esperar o céu, vivendo na terra de forma relevante, de forma, contagiante, para que eu viva aqui na terra, queridos,
materializando a vontade de Deus. Versículos 39 e 40 diz que, desculpa, não apareceu, olha aí na sua Bíblia, 39 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, fé não é para que eu consiga ir para o céu, porque para o céu você vai, você já está salvo pela fé, inclusive. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Fé, inclusive, não é algo autoproduzido, é de Deus para nós. Então, fé não é para que eu consiga ir para o céu. O texto das Escrituras diz que esses homens, eles caminharam pela fé, sem, contudo, obterem as promessas concretizadas, porque eles esperavam algo superior. Esses homens esperavam o céu. Mas enquanto viveram na terra, eles viveram, diz o texto, que eles tiveram um bom testemunho por sua fé. A fé desses homens, a fé de Moisés, a fé de Abraão, a fé de Jacó, a fé de Davi, dessa descrição da galeria da fé aqui de Hebreus capítulo 11. Ela mostra e revela homens que materializaram a vontade de Deus, que revelaram aquilo que Deus queria. Então, fé, queridos, não é simplesmente para eu poder ir para o céu. Fé é para eu poder esperar o céu vivendo na terra de maneira relevante. Fé não é para que eu consiga ir para lá, é para que eu consiga esperar o céu aqui. Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E enquanto Jesus não vem, há batalhas, há lutas, há desafios. E o desafio meu e seu é revelar Deus, o seu ser, a sua pessoa, o seu caráter. O desafio, queridos, são os enfrentamentos que o mundo moderno oferece a mim e a vocês. É muito provável que nenhuma geração na história da humanidade enfrentou tantos desafios à manutenção da fé quanto essa geração presente. Manter a fé, sustentar a fé no meio da luta, no meio dos leões, no meio das perseguições, das injúrias, no meio de tudo, de todo o descrédito da igreja. É um desafio muito grande. Então a fé não é para que eu consiga ir para o céu, a fé é para que eu consiga esperar o céu, vivendo na terra a vontade de Deus, revelando sua vontade, materializando aquilo que Ele quer. É para isso que é a fé. A fé desses homens, meus queridos, era fé para impactar. Sabe, era fé de revelação. Revelação de Deus, do seu ser, da sua pessoa. Porque quando pela fé, eles em nome de Deus e para os outros fizeram grandes coisas, o nome de Deus foi revelado, o nome de Deus foi glorificado e conhecido. E o propósito da nossa fé é gerar glória para o nome de Deus. Em quarto lugar, fé, queridos, fé sincera, não é aquela que nos faz viver é aquela que nos faz viver de cruzamentos e não de paralelismos. Versículo 31, desculpa que o versículo sumiu de novo daqui. O 31, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ele diz assim, falando de Raabe: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Queridos, fé sincera não é para que eu viva de paralelismos, sabe? Aliás, é aquela que nos faz viver de cruzamento e não de paralelismo. O que eu quero dizer com isso? Raabe, no versículo 31, ela não era uma mulher israelita. Raabe era de uma outra nação. Ela não pertencia ao povo de Deus. Mas Raabe, vendo o que Deus estava fazendo,
com o povo dele, aquilo que Deus estava realizando, os feitos, os sinais de Deus. Ela resolve acolher os espias de Israel e ela acolhe eles pela fé. Quando eu falo de fé de cruzamento, é essa fé que cruza, de intersecção. Entende? Eu vou ilustrar melhor isso com a história do bom samaritano. A palavra de Deus conta a história de um homem que caiu na mão dos salteadores. E veio então alguns homens, veio um levita, depois veio um sacerdote, e disse que eles passaram de largo perante aquele homem. Mas veio ao mesmo tempo um levita, um samaritano, e acolhe aquele homem. Cruza o caminho dele. Isso é viver de cruzamento. Porque de quem se esperava, do sacerdote, do levita, eles viveram de paralelismo. Só paralelo. Mas eles não cruzaram o caminho daquele homem. E sabe, meus queridos, uma coisa triste, na realidade de igreja, é quando nós estamos vivendo de paralelismos. Nós estamos na mesma igreja, no mesmo canto, na mesma denominação. Confessamos a mesma fé no mesmo Cristo. Mas nós não cruzamos os caminhos uns dos outros. Nós estamos vivendo paralelos uns aos outros. Essa fé de paralelismos, ela não gera respostas para ninguém. Ela não abençoa ninguém. Ela só te mantém um crente tracafiado e igreja que não tem relevância nenhuma na sociedade que você vive. E quando você vai olhar para esses homens de Deus, nenhum deles tem um tipo de fé passiva. Sabe, um tipo de fé morta, um tipo de fé que os mantinha de mãos atadas. Esses homens partiram para cima, eles subjugaram reinos, fecharam a boca de leões. Esses homens agiram. E eles agiam em nome de Deus, para os outros. Nem era para si. Isso é viver de cruzamento. Então, crente precisa aprender a viver, meus irmãos, de encruzilhada. Não estou fazendo para você fazer uma boa cumba. Não é para colocar galinha na esquina, não é isso. Não me interprete desse jeito. Não é a galinha que eu estou falando. Mas crente precisa aprender a viver de encruzilhadas, de intersecção, de cruzamentos. E nós precisamos, por temor a Deus, a sua palavra, nós precisamos por uma compreensão, por uma consciência boa do que significa fé sincera, nós precisamos aprender a viver de cruzamentos. Às vezes na igreja tem alguém sofrendo e você não é capaz de cruzar o caminho dele. Tem um jovem abandonando a fé, se rendendo às coisas do mundo, você também não cruza o caminho dele, porque cruzar o caminho das pessoas sempre dá muito trabalho. Tem pessoas na sua família, mas você resolveu também viver paralelo a ele. Onde você trabalha, onde você estuda, e você está com uma fé muito arraigada em paralelismo. Viva a sua vida, eu vivo a minha, eu não quero cruzar o seu caminho. E na verdade, quando não queremos cruzar o caminho das pessoas, é porque nós não queremos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Queridos, em quinto lugar, fé sincera, essa fé do Evangelho, não é transferir para Deus a solução do que não queremos fazer. Fé sincera é para gerar uma postura em que eu sou a solução. Versículo 35 a 37. Esses textos estavam todos aí, eu não sei o que aconteceu, mas eles sumiram. Mas o texto da palavra de Deus diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Fé sincera, queridos, não é transferir para Deus o que eu não quero fazer. Fé sincera é aquela em que eu sou a solução.
Eu acho impressionante esses homens de fé, é que eles nunca imputam a Deus a culpa de nada e nunca transferem para Deus o problema. Do tipo, Deus, vem dar jeito nisso aqui. O Senhor me mandou fazer um negócio agora, dê jeito. Não. A atitude é, eles partem para cima do negócio. E sabe, queridos, nós praticamos por conta desse entendimento, desse pensamento obscuro, um tipo de oração em igreja que eu costumo chamar de oração imoral, oração ilegal. Sabe, que é o seguinte, o sujeito está lá na igreja e aí ele precisa de dinheiro para uma consulta. Você está numa reunião de oração, você fecha a roda e diz, irmão, vem aqui, nós vamos orar por você, para Deus te dar uma solução. Irmãos, isso é imoral, me perdoem, mas isso é imoral. Porque para esse tipo de coisa não tem que fazer oração para pedir nada. Porque se você está numa roda, e se você tem recursos, você tem dinheiro, você é a solução, você é a resposta da oração que se fará. Então não tem que orar para pedir isso, só tem que dizer, Deus, obrigado, porque nós somos a resposta para esse irmão. O outro está precisando de uma cesta, não vou orar por isso. Irmão, eu tenho dinheiro, eu vou comprar cesta para você. Agradeço o Senhor pela resposta. Irmãos, e quando nós na igreja não queremos fazer as coisas, nós desabamos a orar e dizer, Deus, dê aquilo, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Sabe, a gente transfere para Deus o que a gente não quer fazer. Você ora para que um amigo seu se converta, ora para que a sua mãe, seu pai, seus amigos. Quantos anos você está orando? Você precisava parar de orar, ir lá e evangelizar e abrir a sua boca. Isso é postura, isso é atitude. Agora, você vai transferir isso para Deus, a resposta para Deus, porque se você é luz, é sal da terra, o bom perfume de Cristo, você é a resposta. Você, a Bíblia, Jesus diz que aquele que beber da água que ele der se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você nem é mais a sede, não é um copo vazio, você é uma fonte que jorra, você tem água para despejar sobre todo mundo, amém? Então, amém, pronto, está resolvido o problema. Mas às vezes, queridos, nós estamos orando, transferindo para Deus o que a gente não quer fazer. Em sexto lugar, já estou terminando, fé dos evangelhos, queridos. Não é uma forma de sentir, sabe, não é uma forma de desejar, de querer. Fé sincera, queridos, é uma forma de sacrificar. Eu coloquei aqui o versículo 17, que ele lembra dizendo que Abraão, pela fé, ele ofereceu Isaque em sacrifício. Fé, queridos, não é uma forma de sentir. Fé não é uma forma de desejar, sabe? Fé não é uma forma da gente dizer para as pessoas, eu senti no coração. Sabe? Fé, queridos, é entendimento. Fé não é algo anti-intelectual, fé não é algo obscuro. Fé não é uma celebração à ignorância ou à burrice. Dizia um autor evangélico que crer é também pensar. Fé, queridos, é a forma divina do raciocínio. Para que a igreja não seja, meus queridos, uma igreja apaixonada, passional, cheia de desejos a serem satisfeitos, mas uma igreja cheia de pensamentos a serem realizados, de pensamentos de Deus. Porque às vezes, queridos, a gente acha que fé é uma forma da gente sentir muito, desejar muito, querer muito. Eu quero isso, eu quero aquilo, em nome de Jesus. Deus isso, faz isso. A gente acha que fé é uma forma de desejo. Mas fé é uma forma de sacrifício. Por amor a Deus, a sua palavra, por amor a Jesus, ao que Ele é na minha vida, eu sacrifico, eu renuncio. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Fé é sacrifício, fé é rendição, é entrega absoluta.
fé não é essa forma de sentir, queridos, senão a gente fica uma igreja passional, cheia de pensamentos a serem realizados. E essa igreja que tem muito desejo é uma igreja cheia de mimimi, porque ela espera e fica esperando de Deus. Deus faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e ela nunca se mobiliza para fazer a vontade de Deus. Fé, meus irmãos, é entendimento. Fé não é sensação. Fé é aqui, ó. Não é aqui. Mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O meu povo está sendo destruído porque falta entendimento. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, dizia Pedro. Fé é entendimento. Fé, meus queridos, não é um tipo de cocaína evangélica, sabe, para te tirar da realidade. Fé não é maconha estragada para te deixar meio abobado, furtado da realidade, abstraído do mundo e daquilo que o cerca. Fé, queridos, não é um tipo de psicotrópico, não é um tipo de produto lisérgico para te anestesiar e você ficar abobalhado e anestesiado em relação ao mundo, ao sofrimento dele e à perdição desse mundo. Não é para isso. Fé não é, queridos, um tipo de ópio. Alguém já disse que a igreja é o ópio do povo. Mas a fé não é um tipo de injeção na veia que se toma domingo à noite para ver se de repente você é sustentado durante mais uma semana. Fé não é isso. Fé é entendimento da palavra de Deus, é entendimento do que é Deus, de quem Ele é na sua vida, do que Ele representa, qual é a vontade dEle. Fé é entendimento, é conhecimento, não é abstração. Você não vai encontrar na galeria dos homens de Deus, desses homens da fé, nenhum homem furtado da realidade, nenhum homem abstraído, subtraído, vivendo um tipo de fé amorfa, etérea, sem substância, sem materialidade. A fé que professavam era uma fé substancial, concreta, objetiva, que presumia o entendimento da vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, eles obedeciam, ainda que não entendessem. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, peregrinou sem saber para onde ia. Pela fé, quando Deus pediu a Abraão, vai ao Monte Moriá e oferece o seu filho, ele foi. Ele não entendia, tudo não. E queridos, eu encerro dizendo para vocês que fé dos evangelhos, essa fé sincera, não é para que tenhamos um arrebatamento, fé é para que tenhamos um aterramento. Versículo, não vai aparecer, versículo de número 33 e 34, ele fala que essas pessoas pela fé fizeram tantas coisas, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões e há tanta ação. E eu termino compartilhando com vocês que fé não é para a gente ter arrebatamento, fé é para a gente ter aterramento. Na Bíblia, até quando um homem foi meio que arrebatado da realidade dele, a Bíblia fala de Ezequiel, no capítulo 37, a Bíblia diz que Deus, pelo Espírito, pegou Ezequiel e levou ele para um vale que estava cheio de ossos. E sabe, queridos, aqueles ossos era a tradução do povo de Israel, do lado da psicologia do povo, da psique do povo, da alma do povo. Esses ossos são toda a casa de Israel, que diziam, pereceu a nossa esperança. Sabe, até Ezequiel, quando é subtraído em espírito elevado, Deus o leva para o meio de um vale cheio de ossos. E Deus conecta o profeta com uma realidade psicológica e espiritual duríssima, muito forte.
A nação é como um vale cheio de ossos. Sabe, queridos, as pessoas muitas vezes na igreja estão querendo viver esse tipo de fé. Esse tipo de espiritualidade ou tipo de espiritualismo. O indivíduo que quer ser arrebatado, ir ao terceiro céu, fazer umas viagens astrais. Tem uns aí que foram até no inferno já. Que, a compreender o que eles escreveram, você pode pôr Apocalipse 23. Porque trouxeram revelações do céu e do inferno que nenhum de vocês sabe. Nem na Bíblia está escrito. Tem gente que quer levitar, quer ver anjo. O povo gosta de anjo, né? Mas a fé dos evangelhos, queridos, não é essa fé. Ela não produz arrebatamento, ela não te tira do seu mundo, da sua realidade, ela não te abstrai. A fé sincera dos evangelhos, ela te mergulha no meio dele e te mostra realidades duras, das quais ou você faz alguma coisa, ou você se mantém parado, tracafiado numa igreja, com as mãos atadas, prestando culto domingo a domingo, onde isso não tem utilidade nenhuma para Deus. Porque não resolve a vida de ninguém, não abençoa ninguém, não transforma ninguém, não gera nada para ninguém. Uma fé que não causa impacto contra o mundo e nem contra o reino das trevas. Eu cito muito vou encerrar com essa ilustração, eu cito muito um pequeno livreto de um autor inglês chamado C.S. Lewis. Ele tem um livro chamado As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E a ideia do livro é um diabo velho, escrevendo para um diabo trainee, um diabinho que está entrando no ramo das tentações. E aí ele escreve cartas orientando o diabinho como tentar um cristão, que é o paciente dele. Numa dessas cartas, o diabo velho diz para o diabinho o seguinte: olha, enquanto o seu paciente estiver olhando para cima, espiritualizado, orando, preocupado só a vida entre ele e Deus, deixa ele. Para a gente está muito bom. Não faça nada com ele, não interrompa as suas orações. Mas o dia que ele deixar de olhar só para cima, e ele começar a olhar para a úlcera da mãe dele e comprar remédio para ela, se preocupe com ele, ele vai te dar trabalho. Nessa lógica que o C.S. Lewis construiu, tentando pensar como o diabo pensaria, um cristão que tem um tipo de manifestação de fé vertical, em que o negócio dele é só ele e Deus, nada é horizontalizado. Um tipo de fé que ora, que busca, que vai para o monte, que vai para não sei o quê, mas que não olha para ninguém. Esse cristão não prejudica ninguém, não causa impacto em ninguém, nada vai ser movido a partir disso, meus queridos. Um cristão é um indivíduo enjoado, um homem de fé, um homem de Deus, nessas descrições das Escrituras. Ele é uma figura que, no meio da sociedade, dá trabalho, quando em nome de Deus e para os outros, ele se move. Quando ele não compactua com a miséria, quando ele não concorda com as injustiças sociais, quando ele não fecha a sua boca em circunstância nenhuma, não se furta de revelar a vontade de Deus. Eu quero concluir essa minha fala só frisando duas coisas que eu acho que são importantes sobre manifestação dessa fé sincera. Se você tem fé sincera em Jesus Cristo, essa fé precisa mobilizar você. Porque enquanto você estiver de mãos e pés atados, frequentando o culto,
tendo algumas práticas evangélicas, sem que isso represente serviço, sem que isso represente boas obras, sem que isso represente pregação do Evangelho do Senhor Jesus, sem que isso te leve a envolver com a sociedade e o mundo que você está nele. Lamento te dizer, isso não é fé. Então essa fé dos evangelhos tem que mobilizar você. Essa fé que nós professamos, ela precisa, meus queridos, ter materialidade. Ela precisa ser contábil. Quando alguém na igreja pensa em serviço, ele conta com você, porque ele sabe que você tem uma postura de fé? Ou você nunca é contábil? Ou essa fé que você tem é uma fé só vertical? Que não te deixa agir, que não te deixa mover. E nós precisamos vencer e ser desafiados, meus queridos irmãos, pela palavra de Deus, a uma postura de fé mais horizontalizada, sabe? Que me faça envolver com a realidade onde eu vivo, com a realidade da igreja, da sociedade, do mundo. Onde fé não é apenas um discurso evangélico, onde fé não é apenas um tipo de confessionalismo vazio, creio em Jesus, no seu poder, creio na Bíblia, creio no milagre, creio que Ele cura, creio nisso, naquilo, mas isso não gera nada. Mas é uma fé que te arremessa, é uma fé que te finca nesse mundo e que faz você ser instrumento de bênção. A fé precisa dessa manifestação. Nós precisamos vencer essas nossas crendices evangélicas, porque às vezes a gente está tendo manifestações de fé, fé para mudar Deus, fé para mobilizar Deus, fé para tocar o trono de Deus. Esquece disso. Isso não é possível. Isso é crendice. Fé tem que mexer com você, Deus não precisa ser mexido. Ou você crê que Deus tem má vontade? Então Ele não precisa se mover. Quem tem que mover é você. Então esse é o desafio de Deus para você hoje à noite. Feche os seus olhos. Eu queria orar com vocês. Eu sei que tem vários pastores aqui. Eu vou pedir o pastor Carlos Bastos para vir aqui rapidamente. Queria que ele orasse com vocês. Pode ficar sentado como você está. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E ele vai orar por nós e pedir para Deus nos dar graça suficiente para a gente ter posturas de fé mais contundentes, mais fortes, mais objetivas, mais materializadas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Senhor que está presente aqui conosco, Senhor, para falar ao nosso coração e com muita graça, com muita misericórdia, com muita compaixão que o Senhor olhou para nós e trouxe essa palavra, Senhor, de despertamento, de ensinamento, de mostrar para nós, ó Deus, o verdadeiro sentido da fé, a verdadeira natureza da fé, o verdadeiro movimento que a fé deve fazer em nosso viver, em nossas mãos, em nossos pés, em toda a nossa vida, Senhor, para que esta fé seja expressa não apenas com palavras, mas com obras. Palavras são importantes, são necessárias. A palavra do Senhor é viva e eficaz para produzir e fazer-nos produzir pela fé as obras que o Senhor tem nos colocado para fazer. Ó Deus, sermos luz e sal da terra, sermos testemunhas de Jesus, não para falar o que Ele fez somente em nossa vida, mas falar do que Ele fez por todos, e que todos devem também se voltar para Ele. Ó Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco nesses dias, despertando, ó Deus, o verdadeiro sentido da nossa fé que devemos ter no Senhor e para com o Senhor
fazer a vontade do Senhor cada dia. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, na tua vontade. Abençoe o pastor também, Renildo, que a tua graça e a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja onde ele pastoreia. Cuide, ó Senhor, para que o que ele está falando, ó Deus, possa o Senhor ajudá-lo a praticar cada dia do seu ministério, da sua vida cristã. E nós também possamos, com essa palavra de ensinamento e de alerta e de orientação que o Senhor nos dá, possamos também colocar a nossa fé verdadeiramente na prática, Senhor. Oramos pedindo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.